E então, pessoal, estamos aqui na live meio que surpresa, né? Tudo isso aqui porque eu achei bem interessante a postagem, na verdade é a resposta, né? Do, sobre aquela postagem que eu coloquei no story ontem, né? Então, qual a sua maior dificuldade em DRC de gatos? É o título aqui que eu estou colocando na live. E aí eu quero agradecer. Obrigado a todos aí. Tá? Se tiverem perguntas em relação ao tema, aproveitem. Vitória. Então, essa é uma coisa que eu também tenho muita dificuldade. Então, esses 4 itens que eu coloquei, vamos relembrar aqui, né? Então, a pergunta é: qual é a sua maior dificuldade na DRC de gatos? Então, a gente vê aqui, eu coloquei em dificuldade em fazer estadiamento, teve 25% das respostas, né, que tem dificuldade de fazer estadiamento. Quando que se muda a dieta? 15% responderam que a dificuldade maior seria essa. Tratar perda de peso, 35%. E ajustar dose de fármacos no paciente renal. É, 35%, ou seja, a maior dificuldade que se tem realmente é no paciente que está perdendo peso. E, a meu ver também, a minha maior dificuldade é essa. Tá? Já vou adiantando para vocês. Por quê? A gente sabe, o gato, qualquer morbidade no paciente felino, né? Qualquer quadro, qualquer gato que perde muito peso, principalmente massa muscular, o prognóstico ele piora e piora bastante. E aí, claro que no doente renal crônico, então, isso é muito mais evidente, isso é bem evidenciado, né, em muitos trabalhos, muitos artigos. Então, o que a gente menos quer é que o paciente renal perca peso. Porque se está indo embora músculo, turma, a gente tem que lembrar que a proteína que está indo embora, que é responsável principalmente pelo o sistema imune. Então, assim, pouca massa muscular, gato com pouca massa muscular, a tendência é ele ter morbidades graves, né? Além de toda a questão também fisiológica, orgânica do paciente, tá? Então, assim, a gente, primeiro, né, o que eu acho importante aqui? Em relação a fazer estadiamento, claro que isso demanda, todos esses 4 temas aqui dá para fazer um curso, né? Mas, assim, fazer o estadiamento, claro que depende muito, né, de quem respondeu. Qual é a maior dificuldade em estadiar o paciente? Seria dificuldade em fazer alguns exames, né? Ou pelo próprio entendimento do estadiamento. Então, em relação ao estadiamento, eu não vejo muita dificuldade, porque assim, se você vai seguir, né, existe toda aquela premissa, né, aquela coisa bonitinha, aquela cartilha lá da Iris, e que se a gente seguir, né, não vai ter muita dificuldade. Então, só lembrando aqui, né, os marcadores para a gente fazer o estadiamento, creatinina, que é a base, né, que é a principal creatinina, e depois a gente partiria lá para densidade urinária e também para aferição de pressão arterial, né? Agora, o que acontece? Existe a história do SDMA, então também não vou entrar em muito detalhe, porque né, ia ser muito assunto, mas o SDMA ele entrou, né, alguns anos atrás com a promessa de realmente se ter um marcador mais precoce que a creatinina, então falava-se 40% mais ou menos de tecido renal teria que ser perdido para aumentar o SDMA, diferente da creatina, que a gente sabe que não é nada, não é um marcador precoce. Né? A creatinina, quando ela eleva, tá pelo menos 75% de, de rim perdido, né? Então, assim, só que a questão do SDMA, a gente vê que muitos pacientes, existe valores que a gente não explica, né? Então, já peguei pacientes com SDMA de 60, 70, 80, que não era doente renal. Às vezes a gente pega gato com creatina alta e SDMA normal. Então, assim, a gente sabe que tem as limitações, né? Eu tenho trabalho para vir, ou seja, precisa de mais explicação em relação ao SDMA. Claro que ele é importante, é uma ferramenta importante. Então, não adianta a gente também deixar virar as costas para o SDMA.
Quando que eu acho muito interessante usar o STMA? Quando é um paciente que tem justamente pouca massa muscular. E aí a creatinina não vai ser fidedigna. Então o STMA, por não ter relação com a massa muscular, a gente vai usar principalmente esses pacientes que têm pouca massa muscular. É um marcador importante. Como, por exemplo, também os gatos com hipertireoidismo. Então o STMA também é bem interessante, tá? Mas assim, não se tem, pelo menos eu não vejo muita dificuldade. Quem tiver dificuldade no estadiamento podem, sem dúvida, perguntar, mandar uma mensagem. Mas assim, se você seguir direitinho a creatinina, né, você vai fazer a classificação, claro que tem alguns detalhes importantes. Não adianta você pegar, por exemplo, um paciente que está em crise, você fazer a creatinina e estadiar com essa creatinina. O ideal é que você comece um tratamento, né, faça um fluido, estabilize ao menos para poder contar com essa creatinina e nunca levar em consideração só um valor, né, tanto da creatinina como a densidade também. Então, sempre levar em consideração também a relação proteína-creatinina, né? Levar em consideração pelo menos duas aferições em momentos diferentes para você realmente conseguir fazer um estadiamento fidedigno, né, suficiente, tá? A questão da densidade também é importante. Se a gente falar de um marcador precoce, a densidade, às vezes, a densidade desse gato, né, ela baixa, né, que o normal a gente considera pelo menos 1.035, abaixo de 1.035 já é anormal. Alguns pacientes é o primeiro sinal que vai aparecer, o primeiro exame de laboratório que vai alterar, mesmo a creatinina não subindo, essa densidade ela pode estar alterada. Então, por isso que é um exame muito importante, sumário de urina, fazer densidade urinária, porque vai te gerar informação importante. Mas lembrando também que alguns gatos com DRC, eles podem manter a densidade urinária normal, tá? Então, percebam que nada é matemático, né? Então, isso em relação ao estadiamento, né? Na minha opinião, alguns pontos importantes que a gente tem que ter cuidado, mas eu acredito que seja simples. Aí vem os dois tópicos que eu acho que estão bem atrelados. Quando que se muda a dieta do paciente renal e e a preocupação na própria perda de peso, né? Como é que a gente trata essa perda de peso, como é que a gente vai recuperar esse paciente com perda de peso, tá? Em relação à ração, existe, né, vocês sabem, existe uma discussão muito grande em relação à dieta do paciente renal. Então, sempre aparece, ano a ano aparecem estudos, e há uma discussão de realmente qual é a fase que eu vou entrar com a ração renal nesses pacientes. Qual é a importância da ração renal? É basicamente em relação à proteína, né, uma quantidade um pouco menor de proteína, mas uma proteína de alta qualidade, né? E também uma diminuição do conteúdo de fósforo, né? Porque o maior problema, né, do paciente renal é o fósforo. Então, assim, a hiperfosfatemia que vai levar ao maior problema, né, maiores causas de complicação da doença renal, é realmente esse aumento de fósforo. Então, a maioria das ações renais, todas as ações renais têm uma restrição de fósforo já para auxiliar esse paciente, né? Agora a questão é, primeiro, quando que eu vou iniciar essa dieta? Alguns estudos, por exemplo, teve um estudo do grupo do professor Bruneto, né, que eles compararam, né, pegaram essa ração renal e justamente deram para gatos normais, que não tinham DRC, gatos que tinham estágio 1 e o estágio 2. Os resultados foram, de certa forma, surpreendentes e eu ainda não consegui entender bem o porquê, mas a gente pode compartilhar aqui a dúvida. Gatos que eram normais e DRC de estágio 1, eles comendo a ração renal, eles não perderam peso, não tiveram alteração de score corporal, né, e se manteram bem. Isso foi, entretanto, foi só 60 dias. Né? E aí, aquela questão, por exemplo, que tem tutor que tem vários gatos, né, tem vários gatos, aí sempre eles vão perguntar, eu posso usar a ração para gato renal para o gatinho fulano, que não tem renal, né, que não é um doente renal? Então, se ele tem um paciente renal e tem outro, vocês sempre vão perguntar. Pelo menos por esse trabalho, né, esses pacientes, tanto normais com estágio 1, não tiveram alteração de score corporal. Entretanto, o estágio 2 foram pacientes que perderam peso, né, perderam massa muscular, score corporal, e o que é pior, eles não baixou o fósforo, né, nesses 2 meses. Então, assim, a questão é, pode ser que pacientes
em estágio 2, estágio 1, sejam pacientes que não sejam o ideal para a gente entrar com a ração, principalmente pela questão da restrição proteica. Né? O gato precisa realmente comer proteína de alta qualidade, proteína boa. Entretanto, em relação ao fósforo, né, não, nesse estudo não teve muita diferença. Mas se a gente fosse se preocupar com a perda de peso, uma preocupação realmente seria a proteína. Então, existe uma linha que vai justificar o ideal que você entre com ração renal em pacientes de estágio 3, estágio 4, né? É o mais importante aí para a questão da quantidade de proteína, para a produção de toxinas das proteínas e também da própria questão do controle de fósforo, né? A gente sabe também que uma restrição de fósforo muito grande não é positiva para alguns gatos, que pode favorecer a formação de cálculos, né, de oxalato de cálcio, tá? Então, assim, tem que ter sempre esse cuidado. A priori, esse paciente renal estágio 1, estágio 2, não precisaria de ração renal se é um paciente que, por exemplo, não tem hiperfosfatemia. Tá? O ideal é que a gente fizesse esse ajuste também. Claro que cada caso é um caso. O que eu acho que é muito importante é em relação a quando você entrar com a ração, é sempre a gente estabilizar o paciente, né? Então, independente do estágio, principalmente 3 e 4, são pacientes que estão muito nauseados, né? Então, fósforo alto. O ideal é que a gente estabilize esse paciente para entrar com uma ração nova, porque assim, a gente não espera que esse gato esteja nauseado e vai gostar de uma ração renal. Você acaba queimando, né, essa etapa e fica esse paciente sem ração, sem aceitar nenhuma ração renal. Então, esse gato tem que estar estável, tem que estar hidratado principalmente, né? Tem que ter controlado o vômito, náusea, para depois de algum tempo você tentar adaptar de uma forma lenta uma ração renal, certo? Porque, na verdade, se a gente tem um paciente anoréxico perdendo peso, o ideal é que ele coma a ração que ele goste, né? Então, assim, tem gato que não vai aceitar nenhuma renal. O que ele vai comer, pessoal? Vai comer o que ele gosta, né? E a proteína, o que eu vou fazer? Tem que arrumar outra maneira. O fósforo tem que arrumar outra maneira. Mas esse paciente ele precisa comer. Por quê? Porque ele não pode perder peso. A gente sabe que o prognóstico do gato DRC, com peso abaixo, né, um índice corporal baixo, é muito ruim. Então, são os pacientes que vão morrer mais rápido, né? Então, é o ideal que a gente não consiga, o ideal é que a gente controle esse fósforo, né, a proteína também, mas que não deixe esse paciente com fome, tá? Então, isso que é mais importante, certo? E aí, levando também em consideração a perda de peso, que, como falei para vocês, que é geralmente a nossa maior dificuldade, aquele gato quando entra realmente em cataxia, né, anorexia, o que eu vou fazer com esse paciente? Então, dependendo da situação, que eu acho que é bem interessante, né? Claro, aqui eu já vou pular a etapa que eu falei para vocês, que esse paciente tem que estar hidratado. Hidratado, controle de vômito, de náusea. Não tem como a gente pensar, por exemplo, fazer um estimulante de apetite, a metazapina num gato, que ele não está estável. Não tem porquê, pessoal. Então a gente tem que realmente hidratar bem, né? Tratar morbidades, tá? Comorbidades. Uma coisa que acontece muito no paciente renal, né, são as doenças orais, então periodontais, isso vai atrapalhar bastante, atrapalha bastante. Então esse paciente tem que estabilizar, tem que fazer um tratamento odontológico, às vezes algumas desodontias, né, tratamento periodontal, e isso vai ajudar. Então isso não é incomum, aliás é muito comum, né, o doente renal crônico ter também alterações importantes na cavidade oral, isso vai limitar muito o apetite, né? Então isso tem que ser resolvido. Depois pode-se pensar, né, em estimular o apetite, o mais comum que a gente tem, talvez o melhor resultado é a metazapina. Vai ter que ajustar um pouquinho a dose dela, né, que é o quarto tópico aqui que houve a pergunta, né, ajustar a dose de fármacos. A maioria das vezes a gente tem que ajustar no paciente renal. E o ideal é que a gente tenha realmente esse entendimento que esse gato ele precisa estar sem dor, precisa estar sem náusea e muito bem hidratado. Outro ponto importante também, que aí inclui a questão da desidratação, é você fazer também tratar o distúrbio eletrolítico, né? Principalmente nesses pacientes, a hipocalemia. A hipocalemia também vai causar falta de apetite, vai causar constipação, né? Que é também um sinal clínico complicado no paciente renal. O paciente constipa porque diminui o potássio, né? Está desidratado. Então não adianta eu achar que esse gato vai comer, por exemplo, com a metazapina, se é um gato que está constipado. Tá? Então é o ideal que a gente realmente
trate essa questão das outras morbidades para poder pensar em estimular o apetite. Então, a mirtazapina seria uma opção, né? Ah, também é interessante também a gente pensar, né, no mercado do brasileiro ainda não tem, mas rumores que está chegando, né, você já chegou, pelo menos até ontem eu não estava sabendo, que é a capromorelina, né? O que acontece com a capromorelina? Por que ela provavelmente é uma opção interessante, até que já é bem usada fora, né? Certo? Bem usada fora. É um produto veterinário, só que não tem aqui no mercado. Mas, assim, também um estudo, esse eu acho que é até de 2022, se não me engano, 2023, de Ohio, né? A Jessica Kimber, eles fizeram um trabalho muito interessante. Eles dosaram a grelina do paciente renal. Então, o que é a grelina? A grelina é um hormônio geralmente que é associado à fome e também à anorexia. A grelina ela tem são dois tipos de grelina, digamos assim. Tem uma que ela aciona o apetite e tem outra que controla, né, que inibe o apetite. E aí, nos gatos com doença renal crônica, a concentração plasmática dessa grelina, principalmente a grelina, eu até anotei aqui, a desatilgrelina, né? Ela é, a, ela é essa grelina que causa anorexia. Então, nos pacientes renais crônicos, acumula, né? Até pela questão também de que não está praticamente eliminando nada, então acumula essa grelina no paciente renal e é uma das causas da anorexia desse gato com doença renal crônica, né? Esse acúmulo da grelina que é responsável pela diminuição do apetite. E aí, a capromorelina, ela é um agonista do receptor de grelina. E se você fizer, por exemplo, também tem trabalho em humanos, em ratos, se você quiser administrar essa grelina, que a grelina que vai ativar o apetite nesses pacientes, eles acabam aumentando também a fome. Então, isso é comprovado em humanos, comprovado também em ratos, tá? Então, assim, uma ferramenta que é utilizada já fora, que tem bons resultados, que a gente vai poder utilizar, acredito que brevemente, é justamente a capromorelina, porque ela vai agir, né, nesse centro, digamos, no centro da fome, no centro do apetite, e vai, pela ação agonista da grelina, do receptor de grelina, ela pode também estimular esse apetite. Então, talvez seja o estimulante de apetite mais indicado, né, para o paciente renal. Fora isso, tá? Fora isso, o que eu acho importante falar é a questão também da sonda esofágica. Então, assim, se eu estou com um paciente que está se alimentando mal, né, isso principalmente estágio 3, estágio 4, eu acho que a sonda esofágica ela salva a vida de paciente renal. Porque, assim, o que é interessante? Pacientes que têm uma perda de peso grande, score corporal muito baixo, dificilmente eu vou conseguir recuperar de uma forma relativamente rápida, esperando que o controle, né, dos sinais clínicos, estimulante de apetite, vai fazer com que esse paciente coma realmente a caloria que ele precisa, né, para ganhar massa muscular. Então, imagine isso num paciente renal como é difícil, né? E aí, a dificuldade que se tem de administrar medicações orais, a dificuldade que você tem também de fazer alguns gatos de hidróxido de alumínio para controlar o fósforo, né? E a própria dificuldade de você fazer um aporte, fazer um aporte calórico nesse paciente que está precisando. Então, colocar sonda esofágica é um procedimento geralmente de rotina para a gente estimular, para a gente conseguir fazer com que esse paciente pelo menos mantenha o peso dele, né? E muitos dos gatos em estágio 4, a gente consegue aumentar a expectativa de vida dele justamente só com essa parte nutricional. Você fazendo a nutrição e lembrando que a sonda também é uma ferramenta para hidratação. Então, assim, é muito interessante isso, tá? Colocar sonda esofágica no paciente renal, principalmente estágio 3, estágio 4, né? Coloca a sonda, claro, tem que estar estável, anestesia, você passa a sonda 5, 10 minutos, esofágica, e esse paciente fica com a manutenção lá da sonda e vai, com certeza, melhorar muito o manejo desse gato. Isso é uma ferramenta que a gente usa bastante e que, desde que a gente implementou, né,
sonda esofágica no paciente renal, no doente renal crônico, e a gente tem resultados muito melhores em relação a conseguir fazer a nutrição adequada desse paciente e até a administração também de medicamento. Então, isso sempre ajudou bastante. Outro também ponto importante, que isso também está pipocando aí, né? É recente em gato, né? Em humanos também já tem muita comprovação, mas em gato já está sendo assim, um tema muito importante de discussão, de artigos novos, e que com certeza vai ter muita novidade pela frente, que é a utilização de prebióticos, probióticos, ou seja, você melhorar o microbioma, né, a microbiota desse paciente, tá? Porque a gente sabe que tem alguns compostos, né, que são as toxinas urêmicas, que são produzidas pelas bactérias do trato gastrointestinal, justamente que é um paciente que tem desbiose. Então, assim, um doente renal crônico ele vai ter alterações também intestinais, tá? Principalmente pela questão do acúmulo de toxinas. Então, assim, muda a microbiota e algumas bactérias vão se utilizar dessas proteínas alimentares e vão produzir, por exemplo, o pecresol, né? O pecresol, ele é um tipo é uma toxina urêmica, tá? Importante, que já se sabe, e se consegue modular, ou seja, diminuir essa concentração de pecresol, principalmente com a mudança o manejo lá da microbiota do paciente. Então, tem trabalhos, né, tem um trabalho recente de 2023, que eles mostraram que a introdução, por exemplo, de beta-glucano, né, betaína, fruto oligosacarídeos, então assim, a introdução desses compostos na alimentação do paciente renal foi capaz de diminuir a concentração do pecresol e ainda o paciente ganhou peso só com a inclusão desses prebióticos, né? Então, principalmente beta-glucano, fruto oligosacarídeos, tá? A betaína. Então, esses são prebióticos que já foram testados em paciente renal. Então, essa questão da nutrição, né, de você fazer uma nutrição adequada e acrescentar esses prebióticos, isso tem trazido bons resultados também, principalmente no ganho de peso. Então, assim, claro, tem muito estudo aí para vir, né, pela frente, mas isso já é uma tendência, né, você fazer essa modulação também, olhar de uma maneira diferente a microbiota desse paciente, né, desse doente renal crônico, tá? E em relação, né, para a gente terminar, turma, ver se tem alguma pergunta aqui, peraí. Dose da acetilcisteína, então, é o ajuste de dose, né, que você está perguntando. Vou já passar para esse assunto, certo? Deixa eu ver quem perguntou mais aqui. Olha, perguntando aqui qual seria a dose da capramorelina, né? Então, dose eu não vou lembrar agora para você, ó. Mas me manda aqui um direct que eu te envio também, tá? Até o nome da medicação. Mas, como eu falei para vocês, não tem aqui, né? Pelo menos por enquanto não tem no mercado nacional. Enfim, em relação, né, que eu vou falar para vocês, a própria dose, então existe, assim, não tem muita confirmação, né, em que ponto que a gente vai ajustar a dose nesse paciente renal, tá certo? Não tem, por exemplo, tem que fazer isso em que estágio? Geralmente a gente vai fazer em estágio 4, né? Então, esse ajuste de dose dependendo muito da medicação que seja. A gente sabe que, por exemplo, a própria mirtazapina, né, a gabapentina, eu já tenho tabelas bonitinhas, né, de doses a serem ajustadas, porque mirtazapina e gabapentina, então assim, eles vão tem os efeitos colaterais que geralmente vai acontecer principalmente nesses pacientes renais, né? Paciente que não tem doença renal ou hepatopatia, dificilmente vai ter efeito colateral em doses recomendadas. Outra questão também de ajuste de dose são em alguns antibióticos, que aí a gente tem antibióticos que a gente vai fazer o ajuste de intervalo, a frequência, e outros a gente vai ajustar também, pode ajustar a dose, tá? O que a gente usa, né, se vocês quiserem anotar, eu posso até, depois mando um direct aí, que eu posso mandar essa forma. Então, existem formulações que são
como é que eu posso dizer, universais, que você pode usar qualquer medicação, encaixar nessa fórmula e calcular, reajustar essa dose, tá? Vou fazer em todos os fármacos? Não. Vou fazer em todos os pacientes? Não. Geralmente eu vou fazendo aqueles gatos realmente que estão DRC4. Pelo menos assim é a conduta que a gente tem feito, tá? Mas, claro, lembrando que principalmente gabapentina, nitazapina, né, que já tem uma potencialidade aí de causar, por exemplo, delírio em relação à nitazapina, né? A gabapentina se dá demais, então tem que ter esse cuidado. O que a gente tem feito, por exemplo, se eu pego aqui, se eu quero ajustar a dose, né, do fármaco, então vou pegar a dose, né, a dose da literatura, miligrama por quilo, e aí eu vou multiplicar pelo valor da creatinina normal, digamos assim. Qual o valor da creatinina normal? Geralmente usa a média, né? Você vai usar o número 1, tá? Que seria a dose, desculpa, o valor da creatinina sérica normal do gato. Então, vamos estipular aqui o valor 1. Então, eu pego miligrama por quilo, a dose estipulada do fármaco, dose normal, né? Vou multiplicar pelo número 1, que seria o valor da creatinina esperada no paciente normal, e vou dividir pela creatina sérica desse gato que está agora. Aí ele vai te dar um valor, que é justamente a dose do fármaco que você tem que utilizar. Tá? Quem não pegou, manda o direct aí que eu mando a fórmula bonitinha. Então, a dose miligrama por quilo, vezes 1, dividido pela creatinina que o paciente está apresentando hoje. Aí você teria a dose do fármaco que você vai utilizar nele. Né? E aí, se eu quiser ajustar intervalo, seria um intervalo vezes, por exemplo, o fármaco que a gente faria a cada 8 horas. Então, vamos pegar 8, né? Vou multiplicar pela creatina desse paciente e dividir pelo valor de creatina normal. Você pode utilizar 1 de novo. Então, seria, esse intervalo seria, por exemplo, o fármaco a cada 8 horas. Então, 8 horas, vezes a creatina do paciente, e aí você teria mais ou menos um intervalo que você teria que aumentar, né, para administrar. Geralmente, o mais comum é a gente ajustar a dose, tá? Mas, como eu falei, alguns antibióticos a gente vai precisar ajustar o intervalo, certo? Não é muito comum a gente fazer alguns fármacos, né, pontuais, principalmente nitazapina, a própria gabapentina que eu falei para vocês, a gente tende a ajustar, mas não é muito comum, tá? Então, sem dúvida, como, né, falei para vocês, a minha maior dificuldade são esses pacientes perdendo peso. Dificuldade em quê? Porque realmente vai te dar mais trabalho. Primeiro que o prognóstico ele muda, o prognóstico ele piora, né? E você vai ter que usar várias ferramentas para poder estimular esse apetite, que a perda de apetite desse gato é multifatorial, então tem que ter aquela velha nova visão holística, né? De tratar o gato, então ver morbidades, né? Controle de vômito, o paciente tem que estar hidratado, tem que estar com potássio normal, tá? Controlar o fósforo, tudo isso vai inibir a fome desse paciente, tá? E então é isso, tá? Importante, o gato que está sem comer, o doente renal, pelo menos a priori, ele tem que comer o que ele gosta. Não adianta ele estar forçando renal num gato que não está gostando da renal e um gato que está perdendo peso precisa comer. E aí você vai se mexer, né, para resolver as deficiências desse paciente. E aí entra, né, pessoal, entra a sonda esofágica, que sem dúvida é uma ferramenta fantástica, tá? Então é isso que eu queria falar para vocês, respondendo a enquete de ontem, né? Obrigado. Quem tiver dúvida pode mandar aqui pelo direct, tá certo? Algum material que vocês queiram receber também do que eu falei, algum artigo, pode ficar à vontade. A gente envia e essa live aqui também vai ficar gravada, tá bom, pessoal? Obrigado aí a quem presenciou e compartilhe, né? Quem tem interesse, compartilhe com seus colegas. É um assunto muito pertinente, tá bom, turma? Até mais.